No vídeo de hoje eu trouxe 10 atos sobre a vida de Davi, a qual nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. 10 atos sobre a vida desse importante personagem bíblico que é o rei Davi. Então, partindo do princípio, nós vamos ver ali quando Davi foi ungido, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então nós vamos partir daqui, da promessa do Senhor sobre a vida de Davi, quando o óleo desceu sobre a cabeça dele, e ali ele já sabia que ele seria o novo rei de Israel. A partir daí nós vamos ver 10 atos na vida de Davi. O primeiro ato se encontra no mesmo capítulo do 1 Samuel 16, só que no versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, por que esse daqui foi o primeiro ato da vida de Davi? Olha só, a gente acabou de ver que Davi tinha sido ali escolhido para ser o novo rei de Israel. De repente, Davi poderia ali se engrandecer, como pode acontecer com muitas pessoas no dia a dia, né? No nosso cotidiano. Porém, Davi, a partir daquele momento, ele soube esperar o momento certo de Deus, a qual ele seria posto como rei de Israel. Então ali, mesmo ele sendo ungido, ele precisava ir na casa de Saul, tocar a harpa para que Saul se acalmasse. Então isso daqui já foi um ato ali de humildade da parte de Davi. Bom, eu estou aqui na casa daquele que hoje é o rei, a qual o Senhor tem rejeitado, tem me escolhido para ficar no lugar dele, mas eu estou aqui tocando harpa para acalmá-lo. Então isso é um ato a qual nós já devemos aprender com essa lição que Davi nos ensina. Mesmo se você foi escolhido para algo, se você tem algo na sua vida, isso não tira a sua capacidade de poder estender a mão para o outro, de poder ajudar o outro, de pensar no próximo. Isso daqui é um ato de humildade na vida de Davi. O segundo ato se encontra já no capítulo seguinte, capítulo 17, no versículo 20, que diz assim: Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Olha só, os irmãos de Davi estavam lá com o exército de Saul, e o pai de Davi, Jessé, pede para Davi ter notícias dos seus irmãos. E Davi estava tomando conta do rebanho ali. Você vê aqui que Davi ele obedece a ordem do seu pai, então nós já aprendemos a ter obediência, e ele tem um cuidado, porque Davi ele não simplesmente ele não saiu ali de onde ele estava, deixou o rebanho. Ele teve um cuidado porque ele colocou uma outra pessoa para tomar conta do rebanho. Então aqui nós já aprendemos obediência e cuidado. Não é diferente nas nossas vidas. Quando nós temos uma liderança sobre nós e é pedido algo sobre nós, nós devemos fazer, acatar o que está sendo pedido para nós. E não ter rebeldia, não bater o pé, não quero fazer, não vou fazer, ou vai ser do meu jeito. E ele teve o cuidado. Bom, já que eu vou sair daqui, eu preciso colocar uma outra pessoa para tomar conta do rebanho. Então nós temos que ter esse cuidado, esse zelo pelas coisas que nós cuidamos, tá bom? Esse foi o segundo ato. O terceiro se encontra ainda no mesmo capítulo 17 de 1 Samuel, só que agora no versículo 38. E olha isso daqui é muito importante para a sua vida. Isso daqui pode determinar os rumos que a sua vida vai levar. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui?
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha isso. Quando Davi se aproxima, ele vê que algo está acontecendo. Ele vê que alguém está afrontando o povo de Israel, mas o exército de Saul está com medo e Davi procura informações para saber o que está acontecendo. Eliabe, o seu irmão então mais velho, ele chega até Davi e ele questiona Davi: o que você está fazendo aqui? E com quem você deixou as ovelhas do pai? Olha só, a gente acabou de ver que Davi ele deixou as ovelhas sendo cuidadas por outras pessoas. Tá vendo? E o que o seu irmão fala para ele sem conhecimento da causa, sem conhecimento do que está acontecendo? Isso acontece sempre nas nossas vidas, de pessoas falarem para nós algo sem conhecer, e muitas vezes nós falamos para os outros coisas que nós nem sabemos, coisas que pensamos da cabeça. Aí aqui Eliabe diz assim: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Olha que coisa que Eliabe falou. Lá atrás, quando Samuel foi ungir Davi a rei, Deus fala para Samuel: tenho escolhido um que é segundo o meu coração. Então Deus fala para Samuel que está escolhendo Davi, porque Davi é segundo o coração de Deus. E Eliabe fala que conhece a maldade do coração de Davi. Olha isso. Porém aqui, Davi, ele não se deixou levar por essa limitação que Eliabe estava querendo colocar na vida de Davi. E é onde eu falei que nesse momento da vida de Davi vai nos ensinar muitas coisas e pode determinar os rumos da sua vida. Por quê? O tempo todo pessoas vêm diante de nós e muitas vezes vão falar que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não devemos, vão falar coisas sem conhecimento a nosso respeito. Davi teve o cuidado de deixar as ovelhas com alguém. Eliabe questionou com quem você deixou as ovelhas. Davi era segundo o coração de Deus. Eliabe fala que o coração de Davi era ruim. Pessoas vão falar isso sobre nós, vão nos apontar. Só que se a gente se permitir ficar debaixo de um jugo de pessoa desse jeito, a gente vai se reprimir, a gente vai ficar com medo de dar um passo adiante e a gente vai perder o direcionamento da nossa vida. Não deixe que isso aconteça. O que Davi fez? Davi não deu ouvidos. Davi prosseguiu. Davi foi procurar ainda informações do que estava acontecendo, e quando ele viu que havia um homem que estava afrontando o povo de Israel e ninguém se colocava à disposição para enfrentar a batalha, Davi falou: não, pode deixar então que eu vou. Davi foi, enfrentou o gigante, venceu o gigante, e a partir dali a vida de Davi se transformou, mudou. Então, muitas vezes nós precisamos romper essa limitação que tentam colocar. Quando a gente consegue romper isso, certeza que a nossa vida começa a tomar outros rumos. Esse foi o terceiro ato. Agora nós vamos para o quarto ato sobre a vida de Davi. Se encontra em 1 Samuel 18:4. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então aqui vem a exaltação sobre a vida de Davi. Às vezes, quando nós conquistamos algo, pessoas vão aproveitar desse momento, vão nos exaltar, vão tentar nos colocar lá para cima. Nossa, ele é muito bom, ela é muito boa. De repente alguém te viu pregando, alguém te viu fazendo algo, alguém viu que você tem algum talento, alguma coisa. Nossa, esse é muito bom, é muito boa. E te coloca lá em cima, e muitas vezes nesse momento o ego fala mais alto. Porém nós vemos ali que Davi permaneceu em sua humildade. Davi não deixou que a exaltação que aquelas mulheres estavam colocando fosse desviar o foco dele. Então Davi permaneceu firme, e é isso que nós devemos fazer. Romper o limite da limitação. A vida está começando a melhorar, a vida está começando a tomar outros rumos. Vem a exaltação, permanece na humildade. Aqui muitos acabam se perdendo depois de uma exaltação. Agora nós vamos para o quinto ato. 1 Samuel 19, capítulo 2. E Jonatas,
o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto e esconde-te. Então Davi ele estava crescendo. Davi estava sendo reconhecido por outras pessoas. E a partir desse momento, aquele homem a qual era acalmado pela harpa de Davi, agora ele começa a perseguir Davi. Assim nas nossas vidas também. Muitas vezes aquele que estava próximo de nós, aquele a qual nós estendemos a mão, vai se virar contra nós e vai nos perseguir. Então nós vamos ter momentos de perseguição em nossas vidas. Mesmo fazendo tudo correto, mesmo fazendo as coisas certas, nós vamos ser perseguidos, porque a maldade no coração das pessoas é demais e tem crescido e se multiplicado ainda mais. A maldade, a inveja, o olhar, querendo nos perseguir, querendo nos tirar da nossa bênção. Então as pessoas vão fazer isso conosco. Nós temos que estar sempre vigilantes. E Davi então ele se retirou. Por vezes, enfrentar naquele momento não é a melhor decisão. Davi precisou se retirar, e muitas vezes nós precisamos nos retirar, nos afastar um pouco e não enfrentar, não entrar em combate a todo momento. Vamos para o quinto ato sobre a vida de Davi. Continuando em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então imagina essa cena aqui. Davi está sendo perseguido por Saul. Davi, apenas um homem, sendo perseguido por um exército do rei. Totalmente desproporcional. A mente de Davi com certeza não estava ali 100% aliviada, tranquila. Pois quando a gente vive uma situação dessa de perseguição, é comum mexer com a nossa mente. Mas mesmo assim, no momento desse, Davi ele estende as mãos e ele ajuda ali 400 homens. Ele começa a preparar aqueles homens. E repara que era só o homem que estava em aperto. Não era um homem que estava com a vida tranquila. E mesmo assim, Davi ainda estendeu as mãos. É mais uma lição a qual nós devemos aprender sobre a vida de Davi. É o estender a mão, é o ajudar, mesmo quando nós estamos em dificuldade. Vai vir situação, vão vir pessoas se aproximar de nós e nós devemos apenas estender a mão e ajudar e auxiliar. Vamos para o sétimo ato sobre a vida de Davi. Se encontra em 1 Samuel 24, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Olha só que profundo isso daqui. Davi então estava sendo perseguido por Saul, e nesse momento Davi ele tem a chance de matar Saul. Saul ele acabou dormindo, e aqueles homens que estavam junto com Davi dão um conselho para ele, falando assim: olha só, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz. Olha só, aqueles homens ainda colocam o Senhor na história, dizendo que o Senhor está dizendo para Davi que está dando o inimigo nas mãos dele. Só que Davi teve respeito aqui pelo rei. Davi teve um discernimento naquele momento, e o que ele fez? Apenas cortou a orla do manto de Saul, para mostrar depois para Saul que ele poderia ter matado, mas não quis, preferiu preservar a vida de Saul. Então, respeito pelas pessoas, autoridade, nós não devemos, no momento oportuno para nossas vidas, acabar com a vida de outra pessoa. Oitavo ato sobre a vida de Davi. 1 Samuel capítulo 26, versículos 8 e 9. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra,
e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Absai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Então olha só, mais uma vez aqui, a segunda oportunidade que Davi tem para acabar com a vida de Saul, para acabar com a vida daquele que estava perseguindo. Só que Davi, mais uma vez, ele tem respeito, e ele tem consciência, e ele tem discernimento, principalmente sobre o que estava acontecendo. E ele sabia que o que Deus tinha para a vida dele, Deus iria preparar. Ele não deveria colocar suas próprias mãos e tentar dar um jeitinho sobre o agir de Deus, sobre a obra do Senhor. Muitas vezes em nossas vidas nós acabamos tentando dar o nosso jeito, tentamos escrever a nossa história com as nossas próprias mãos, sendo que não é o momento preparado pelo Senhor. E Davi, naquele momento, ele soube respeitar o ungido do Senhor e ele soube esperar o seu tempo. Nós vamos agora para o 9º ato da vida de Davi. Agora, o 9º ato sobre a vida de Davi que nós vamos aprender se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então olha só, aqui nós já vemos Davi, rei de Israel, e Davi ele vai buscar a arca da aliança. Nós vemos que nesse momento aqui Davi consegue trazer a arca da aliança. Porém, quando ele está chegando, Mical, sua esposa, vê Davi ali bailando, todo feliz, e Mical despreza no seu coração. Como nós temos agido perante a felicidade do próximo? Como nós temos agido perante a felicidade das pessoas que estão ao nosso redor? Muitas vezes nós vemos pessoas sendo felizes, e o que nós estamos fazendo? Estamos seguindo o que a Bíblia diz, que é para nos alegrarmos com aqueles que se alegram? Ou nós estamos desprezando a alegria e a felicidade do outro em nossos corações? Então vamos aprender sobre essa passagem da vida de Davi. Não despreze a felicidade de ninguém. Se você está vendo o teu vizinho prosperando, está sendo feliz, alguém da sua família, da sua parentela está conquistando, está almejando e conseguindo algo, seja feliz com a pessoa. Conquiste junto com as pessoas. Não apenas tenha inveja, rancor no seu coração, tá bom? E agora nós vamos para nós vamos agora para o 10º ato sobre a vida de Davi, no qual nós devemos aprender. Se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então nós vemos aqui a tentação que foi sobre a vida de Davi, e Davi acabou caindo. Naquele momento, Davi preferiu não ir para a guerra, não ir para o campo de batalha, preferiu ficar na sua casa. E naquele momento teve algo que veio para saciar ali, para vir, né, contra o desejo de Davi. E Davi ele acabou caindo, acabou se deitando com Batseba, a qual ali então Davi pecou. E depois em diante ali a vida de Davi começou a tomar outros rumos, começou a ter muita confusão dentro de sua casa, a espada não saiu de sua casa, aconteceu muita humilhação, muita coisa. Lá no início, em Gênesis, nós vamos ver Deus alertando Caim, dizendo que tem que dominar o desejo, porque o pecado está à portas. E Davi nesse momento aqui, ele não controlou o seu desejo, ele não controlou a sua tentação, e ele então caiu e ele se entregou ao pecado. Muitas vezes, praticamente todos os dias, o tempo todo, o pecado ele vem, a tentação, o desejo sobre as nossas vidas, tentando fazer com que a gente caia, com que a gente abrace esse desejo, e depois a nossa vida vai ser apenas um lamaçal, com consequências terríveis sobre as nossas vidas.
Então, o 10º ato da vida de Davi que nós devemos aprender é controlar o desejo, controlar a tentação, para que um ato, de repente, mal pensado, um erro, não venha destruir tudo que a gente fez em nossas vidas e que a partir dali em diante a nossa vida seja uma vida de humilhação, uma vida de desrespeito, a qual vai acontecer muita coisa que não é legal para as nossas vidas, tá bom? Então esses foram os 10 atos que eu separei para o vídeo de hoje sobre a vida de Davi. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem para que muitas pessoas possam também ser contempladas com a palavra do Senhor. Amém? A graça e a paz e até o próximo vídeo.